Salmo 130, nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Todos achados? Amém. A palavra de Deus diz assim: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor nos permitiu fazermos aqui nesta noite, poder louvar, ó Pai, exaltar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, como é bom termos um Deus como o Senhor, ó Pai, o único e verdadeiro Deus, mas um Deus, ó Pai, misericordioso, benigno para conosco. Ó Pai, nós somos imensamente gratos pela tua benignidade demonstrada em nossas vidas a cada momento. Ó Pai, em especial somos gratos pela tua salvação, a qual o Senhor nos deu, ó Pai, amando a nós, miseráveis pecadores, mesmo sem merecer. Nós somos imensamente gratos ao Senhor. Também, ó Pai, queremos neste momento pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra, que o Senhor use, ó Pai, também este miserável servo que sou nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de teu santo e maravilhoso nome. E que nós, ó Pai, possamos ouvir atentamente a tua palavra e também, ó Pai, guardar no nosso coração e praticar tudo quanto o Senhor aqui vem nos dizer. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos, te agradecemos, pedimos também pela saúde desses irmãos aqui que nós mencionamos, ó Pai, a saúde do irmão Rafael, sua família, também do irmão Edmar, também pedimos ao Senhor também pela saúde do irmão Wellington, que o Senhor continue colocando suas mãos também, poderosas sobre ele também, ó Pai, dá a ele boa saúde também. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Então, hoje nós queremos falar, nesta noite, sobre, ainda estamos vendo a doutrina da salvação, nós queremos falar sobre o tema redenção. Dentro da doutrina da salvação, hoje nós vamos falar sobre a redenção. Nós encontramos aqui no Salmo 130, os textos aqui dizendo justamente sobre essa questão da redenção. E nós queremos aí meditar um pouco sobre isso nessa noite. Primeiro, irmãos, é importante que nós entendamos o significado dessa palavra redenção, que é justamente libertação de um escravo mediante a um valor pago. Os irmãos vão se lembrar, inclusive na história da escravidão no Brasil, nós tínhamos justamente isso que ocorria. Alguém pagava, comprava-se escravos, e isso era comum. A liberdade de um escravo em Israel, nós vemos no Velho Testamento, era também muitas vezes comprado, e aquele então escravo se tornava livre por conta de um preço o qual foi pago. Do hebraico, nós temos uma ideia ainda muito mais importante, muito mais abrangente e mais clara para nós desta palavra, que é a ideia justamente de uma obra abundante, completa e definitiva, a qual Jesus Cristo fez por nós. Amém, irmãos? Veja que a graça do nosso Deus foi quem fez com que ele morresse naquela cruz, pagasse o preço pelos nossos pecados, pagasse ali a nossa redenção, a nossa remissão, e ali foi pago um abundante preço. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um valor incalculável, é imenso, amém, irmãos? De forma que o sangue dele é suficiente para salvar toda a humanidade, desde o início lá de Adão até os últimos homens que pisarem sobre essa terra. O poder do sangue do Senhor tem poder de salvá-los, cada um deles, e ainda sobra. Então, essa é o valor o qual o Senhor Jesus Cristo pagou por nós. Então, esta é uma obra abundante, é uma obra completa também, como nós já temos visto durante esse estudo da salvação, é que em Cristo Jesus nós somos redimidos, nós somos aí livres, libertos do pecado, nós somos libertos da condenação do inferno, nós somos salvos assim e salvos para sempre. Amém, irmãos? Salvos para sempre. Então, é uma obra completa. Também é uma obra definitiva, porque o valor de uma alma, a palavra de Deus nos instrui sobre o valor de uma alma, e esse valor, ainda que nós não temos ali um texto específico dizendo que uma alma vale mais que o mundo todo, mas, no entanto, nós temos um texto que deixa isso bem claro, que é a ideia daquele texto que diz o que dará o homem em troca da sua alma. E ainda que nós tenhamos aí todos os bens desta terra, ainda que toda essa terra seja nossa, nós ainda não poderíamos comprar
a nossa alma. A alma, né, do ser humano é de um valor realmente imenso. Amém, irmãos? Mas Jesus, ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou, né, o preço do nosso resgate. E olha comigo aí em Colossenses, capítulo 2. Vamos lá, nós vamos voltar aqui em Salmo. Mas vai lá em Colossenses, capítulo 2. O verso 13, né, e 14. Paulo nos dá um bom entendimento sobre essa questão e ele diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Nós fomos remidos, né? Redimidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Salmo 130 aqui, ele traz, né, essa ideia de uma obra, né, de redenção, a qual somente Deus é quem pode fazer pelo homem. Amém, irmãos? Nós vimos, hoje de manhã, falamos um pouco sobre isso, né? Nós temos vindo falar todos os cultos de domingo falando sobre essa questão de que Jesus é suficiente. Ele é o único que pode dar a salvação e ele é suficiente. Amém, irmãos? Inclusive quando ali, né, na cruz do Calvário, quando ele ali morria por nós, derramava o seu sangue ali, ele clamou ao Pai, né, dizendo: está consumado a obra que me deste a fazer. A ideia era de que tinha acabado realmente aquela obra e aquela obra era suficiente para salvar a humanidade. E aqui no Salmo 130, versículos 7 e 8, né, a palavra de Deus diz: espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. A ideia aqui, né, o salmista trazendo justamente essa questão, não só do perdão dos pecados, que o Salmo vem dizendo, mas aqui no final do texto, né, ele diz sobre a questão também do Senhor, né, nos redimir. Ele realmente comprar, né, a nossa alma, né, com o precioso sangue do Senhor. E aqui, então, de acordo com o nosso texto, a redenção, ele mostra aqui 3 aspectos da redenção. Primeiro, aí no verso 1, na parte A, ele diz que a redenção ela é divina. Olha o verso 7, diz: espera Israel em quem? No Senhor. Amém, irmãos? Veja, nós falamos hoje de manhã também um pouco sobre isso. A salvação, ela vem de Deus. Nós sabemos disso, né? Deus, ele preparou, ele arquitetou este plano salvífico para a humanidade antes mesmo do mundo existir. Antes mesmo que nós fôssemos criados, Deus já pela sua onisciência já sabia, né, que Adão cairia em pecado ali, que o ser humano, a raça humana, necessitaria de um Salvador, necessitaria, né, de um remidor, e ele então já arquitetou este plano, já preparou tudo para que então, posteriormente, né, seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viesse a esse mundo, morresse naquela cruz por nós. Mas a obra salvífica, né, a obra redentiva, ela vem justamente de Deus. Amém, irmãos? Através da pessoa de Cristo Jesus. Amém? Também o salmista, né, ele mostra para nós aí, na parte C do verso 1, que essa obra redentiva, ela também é uma obra abundante. Olha comigo aí, diz assim, e nele há abundante redenção. Abundante redenção. Ou seja, a ideia realmente ali de um senhor que pode comprar, né, todos os escravos os quais ele queira. E todos os escravos ali, ele paga, né, o preço por cada um deles. E, amado, obviamente, né, nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas olha que Jesus, né, ele comprou a cada um de nós com o seu precioso sangue. Esta graça, né, essa redenção, ela é abundante. Abundante na questão de que ela pode abranger todos os homens. Amém, irmãos? Desde que, obviamente, nós temos estudado, né, visto isso nas Sagradas Escrituras, é do conhecimento dos irmãos, desde que aquela pessoa reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, amado, hoje, né, nós temos a população mundial estimada em 7,2 bilhões de habitantes. Se todos se arrependessem dos seus pecados, se todos, né, depositassem a sua fé, crescem em Cristo Jesus para a salvação, todos seriam salvos sem nenhum tipo de problema. Amém, irmãos? Todos. Não é que Deus, né, está lá de cima falando: não, estou escolhendo aqui quem é que vai ser salvo, porque realmente o sangue do meu filho não tem poder para salvar a todos. Mas pelo contrário, né, o sangue de Cristo Jesus tem poder para salvar toda a humanidade, né, em todas as eras, aí, como nós já dissemos. Também o salmista nos dá a ideia não só de que a redenção aqui ela é divina, ela é abundante, como também ele nos dá a ideia de que a salvação ela é completa. Né? Olha o verso 8
ele diz, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, remissão, então, de Cristo, o preço que ele pagou ali na cruz por nós, é justamente aquilo que nós necessitamos para que nós, né, fôssemos libertos de todos os pecados os quais nós cometemos. Todo o preço, né, do nosso pecado foi pago justamente por Cristo Jesus. E a obra ali foi suficiente para isso. Não é, né, como nós, que às vezes, né, nós chegamos no final do mês, de repente gastamos um pouquinho mais e nós não temos a quantia, às vezes, até para pagar algumas contas, nós deixamos para o outro mês. Não, Deus não fez isso. O Senhor Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, quando nós recebemos como nosso Salvador, Ele pagou já ali na cruz o preço pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Amém, irmãos? Cada um deles foi pago em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a ideia, né, da questão da redenção, a qual a palavra de Deus nos dá. É justamente esta ideia de um escravo que foi, né, colocado ali à venda e alguém veio e comprou esse escravo. Perdão. Então vamos aí rapidinho, nós vamos ver nessa noite, né, sobre essa questão da redenção. Rapidinho, 2 pontos só. Nós vamos tentar esclarecer um pouco aí essa questão aos irmãos. Primeiros aspectos, né, da redenção. Abra lá comigo em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. O verso 18 e o verso 19. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, irmãos? Veja, a ideia é aquela, né, de um escravo sendo comprado, mas veja que cada um de nós, né, fomos comprados não por coisas corruptíveis, ainda que hoje nós damos tanto valor, né, nessas coisas às quais Pedro aqui ele fala, né, sobre ouro, sobre prata. Mas, amado, o que pagou o preço pela nossa redenção foi algo muito superior, algo muito mais valioso. Foi o sangue de Deus derramado naquela cruz. Amém, irmãos? O sangue de Deus Filho, né, foi derramado naquela cruz por cada um de nós. E esse sangue sendo derramado ali, ele nos libertou. Ele tornou cada um de nós livres das garras do pecado, das garras de Satanás. Amém, irmãos? Hoje nós podemos dizer que nós somos livres, nós somos libertos. Nós já fomos libertos do poder, né, do pecado sobre as nossas vidas. Nós já fomos libertos da condenação do inferno e, posteriormente, né, no final, nós seremos também libertos da presença do pecado em nossas vidas. Amém, irmãos? Ainda nós temos essa luta, né, interior, porquanto ainda o pecado está aí, na nossa carne. Nós estamos lutando constantemente com a nossa velha natureza. Não é assim? De vez em quando ela quer ressuscitar. De vez em quando ela quer levantar, ela quer inclusive conduzir a nossa vida, mas, no entanto, né, a gente deve ali mortificar essa velha natureza, né, mortificar a carne. Mas veja, nós já estamos libertos do poder do pecado, da condenação do inferno e, no futuro também, da presença do pecado. E essa liberdade é justamente quem nos deu, foi Cristo Jesus, amém, irmãos? Através de comprar-nos, né, com o seu precioso sangue. Também Apocalipse capítulo 5, verso 9. Apocalipse 5, verso 9. Apocalipse 5, 9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Veja aqui também, né, um aspecto da redenção aqui, é que nós fomos comprados, e nós somos comprados pelo próprio sangue de Cristo Jesus. Ele nos libertou, né, nos tornou livre, e ele fez isso através do seu sangue. Amém, irmãos? Então, olha só, se a salvação, né, ela vem, como alguns dizem, que ela vem das suas boas obras, então não foi o sangue de Cristo Jesus quem nos libertou. Não foi ali o sacrifício vicário, né, de Cristo, aquele sacrifício substitutivo, como nós vimos, né, na semana passada, que nos libertou, que nos deu, né, nos livrou da condenação do inferno, que nos deu a vida eterna. Então seriam as nossas obras. Mas como nós dissemos hoje de manhã, em momento algum nas Sagradas Escrituras nós encontramos as obras atreladas à questão da salvação.
na questão de que as obras nos salvam. Nós vemos sempre as obras, como nós vimos hoje de manhã, sempre atrelado como sendo uma consequência da nossa salvação. Amém, irmãos? É consequência. Aquele homem, por mais mal que ele seja, né, por ter até mesmo feito coisas horrendas, mas quando ele tem um encontro com Cristo, quando ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele é liberto do pecado, ele é transformado. Automaticamente, aquele homem mau passa a ser bom, não porque ele tem a bondade em si mesmo, mas por conta do Espírito Santo de Deus que habita nele. Amém, irmãos? E há essa transformação, essa mudança, né? E, obviamente, nós vimos hoje de manhã também que a maior característica, né, a maior evidência na vida de um cristão, de um salvo em Cristo Jesus, é justamente o amor, o qual ele tem por Deus e também pelo seu próximo. Amém, irmãos? E também a questão da transformação de vida. É impossível que alguém tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus, tenha sido liberto, né, do pecado, tenha sido liberto da condenação do inferno e continue vivendo como ainda vivia enquanto era perdido. É impossível. É impossível. A palavra de Deus, inclusive, nos diz, né, que comunhão há luz com as trevas. E Jesus é luz, amém, irmãos? E quando ele vem habitar em nós, as trevas devem desaparecer. E é justamente essa a ideia, né, de uma nova vida, de uma transformação a qual se opera em nós quando nós, então, somos salvos. E nós somos salvos pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra também lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, outro aspecto aí também da redenção. Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja que então o Senhor Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nós é que éramos malditos. Nós era que era para estarmos, né, morrendo daquela forma. Era para nós, né, padecermos aquelas dores, todo aquele sofrimento no inferno. Mas, no entanto, né, o Senhor, ele padeceu as dores ali naquela cruz por nós. Ele morreu ali pelos nossos pecados, dando a nós, então, a redenção. E trata-se justamente ali na cruz, né, de todo esse sofrimento, trata-se justamente ali na cruz, ele comprar a nossa redenção. E ele comprou a nossa alma, e olha só, amado, que é sem possibilidade de devolução. Amém, irmão? Sem possibilidade de devolução. Abra lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e o verso 29. Jesus diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que eu, do que todos, perdão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém, irmão? Nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, amém? Nós somos salvos. Nós deixamos de ser, através da redenção, da obra redentiva de Cristo, nós deixamos de ser escravo de Satanás, escravo do pecado, e passamos a ser escravo de Deus. A ideia de servo, né? Essa palavra servo, é justamente a ideia de ser escravo, de ser alguém que foi comprado com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja que o texto aqui de João diz que não há possibilidade de devolução. Não há possibilidade de nós, como muitos aí ensinam, né, de cairmos desta graça. A obra redentora de Cristo é uma obra eterna. Amém, irmãos? Ele não vai vender. Né? Até mesmo porque ninguém teria condições de comprar. Lembra o valor, né, de uma alma para Deus? Olha o valor, né, que Deus coloca na vida humana, a ponto de dar a sua própria vida por nós. Então, amado, jamais, né, alguém poderia comprar também de volta. Então, amado, Deus, ele deixa bem claro que esta obra redentiva, né, ela é uma obra suficiente também, cabal, não há devolução. Também um quarto aspecto aí em Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23 diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E essa obra também redentiva, né, no aspecto também de que a redenção, ela é presente, ela também é futura.
Na questão, os irmãos sabem, né, que esta obra, a qual Jesus fez, ele nos redimiu nesse aspecto, nós já mencionamos, né? Ele nos comprou das garras de Satanás ali, do pecado. Nós não somos mais, né, escravos do pecado, nem de Satanás, mas também há uma perspectiva futura sobre esta obra, que é na questão justamente da nossa alma, né, o nosso corpo, que será também liberto dessa condenação do inferno e também da presença do pecado em nossas vidas. Abra aí, irmãos, algumas páginas para frente, em Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, olha o verso 14. Né? A palavra de Deus nos diz assim, Efésios 1, 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Veja, irmãos, que o texto está dizendo que o Espírito, ele vem a nós aqui e ele é então penhor da nossa redenção para a redenção da possessão adquirida. Qual é a possessão adquirida? Em Cristo Jesus, pela obra redentiva de Cristo, pela salvação a qual nós recebemos de Cristo. Nós também temos já a promessa de que nós iremos para a glória eterna. Amém, irmãos? Isso é a possessão já adquirida, é o que o texto está dizendo. Não só a salvação, como também o nosso futuro eterno, ao lado de Deus, nos céus, na glória eterna. Olha também no capítulo 4, versículo 30, Efésios 4, 30, a palavra de Deus diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essa ideia, mais uma vez, lá que nós vimos do terceiro aspecto, que é a redenção também futura, dizendo, aqui no quarto, que nós estamos vendo, que é uma redenção futura, e ele dizendo que nós vamos ser, aqui no versículo 30, ele diz, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mas e é isso, pastor, nós já somos redimidos, já houve a redenção em nós, em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ou vai haver no futuro? Então a ideia é de que presente, no estado presente, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, houve a obra de redenção sendo iniciada nas nossas vidas. Amém, irmãos? Ali, Jesus comprou cada um de nós com o seu precioso sangue. Nós estamos libertos do pecado e também da condenação do inferno. E aí, futuramente, essa redenção está justamente na possessão da glória eterna. Aí estava falando aí do nosso estado eterno, ok? Então, desses 4 aspectos, a palavra de Deus fala sobre a redenção. Na questão de que ele compra, ele liberta, ele nos livra. Também na questão de que a redenção é feita, justamente paga pelo próprio sangue de Cristo Jesus. Também que esta redenção trata-se de uma compra sem possibilidade nenhuma de devolução, ou seja, no ao cair da graça. E a quarta que nós vimos aí, que a redenção também é presente e futura, da alma e do corpo. Nós temos esses 4 aspectos aí nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, irmãos, também a redenção ela é mostrada ainda com maior clareza no Velho Testamento. Então, quando nós olhamos no Velho Testamento, principalmente no livro de Ruth, nós não vamos lá hoje à noite, mas os irmãos se lembram da história ali de Ruth. Ruth, ela era alguém que precisava de ser remida, e ela então tinha, o texto ali fala sobre 2 pessoas que seriam o seu remidor. O primeiro, que poderia remi-la, aparentemente até queria remi-la, mas talvez, parece que nas contas que ele fez ali, ele não teria condição de sustentá-la para o resto da vida, e ele cede a vez justamente para Boaz. Boaz era interessado justamente em remi-la, e Boaz fez isso. Então veja, esse primeiro remidor, ele não tinha condições de remir e continuar sustentando a Ruth, mas Boaz tinha. Amém, irmão? Boaz ele tinha. E Boaz ele tinha um interesse todo especial em remi-la, justamente porque ele desejava fazer o que com ela? Fala alguém. Casar com ela. Não era esse o interesse dele, de casar com ela. E olha só o que acontece. O texto ali, aquele livro, ele fala justamente sobre essa obra redentiva que nós estamos vendo. Era justamente ali, Ruth simbolizando a raça humana caída. Aquele parente mais próximo, o qual não teve condição de remir, simboliza justamente cada um de nós que jamais teríamos condição de pagar pela nossa remissão, jamais teríamos condição realmente de salvar a nós mesmos. E mesmo que nós também matássemos uma pessoa, como no passado era feito em algumas das religiões, até mesmo crianças, que eram oferecidas ali aos deuses e tudo mais para aplacar a ira desse Deus e tudo mais,
mesmo que nós fizéssemos isso também, não teria como aplacar a ira de Deus sobre nós. Nós ainda continuaríamos condenados ao inferno. A única forma era que realmente alguém que cumprisse com todos os requisitos, né, para ser o remidor, viesse a este mundo, morresse naquela cruz ali, vertesse ali o seu sangue, para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ser remidos. Então vejam, irmãos, havia essa necessidade. E ali Boaz ele tem condição. Boaz vai lá e redime a Ruth. Boaz vai lá e casa-se com Ruth. É justamente o simbolismo de Cristo. Cristo era o único que poderia realmente, de fato, pagar o preço pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Ele deixou o seu lar, deixou sua glória, veio a este mundo, morreu naquela cruz, foi crucificado ali, derramou todo o seu sangue ali, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Amém, irmãos? Ele era o único capaz de fazer isso. Nenhum outro poderia fazer. Nós vamos, inclusive, ver aí, seguindo, né? Ver o que é que precisava alguém, né, ter para que pudesse remir um escravo, né, naqueles dias. E que simboliza, e tudo isso também se identifica com Cristo. Mas veja, irmãos, então Boaz, ele vai e redime. E Boaz casa-se com Ruth. Olha o simbolismo, né? Então, olha, Ruth é simbolizando a raça humana caída, que foi, né, redimida por Cristo. Boaz, na pessoa de Boaz, é representado. E esta união é justamente a união que é representada também nas Sagradas Escrituras da Igreja de Cristo, né, com o próprio Cristo. Amém, irmãos? Olha que maravilha, né? Então, quando você lê novamente ali, né, o livro de Ruth, leia com isso no pensamento, você vai entender muito melhor o que é que aquele livro, né, ele representa e as lições ali as quais ele quer passar para nós. Então, veja, o próprio Cristo, né, ali casou-se conosco. É óbvio que esta união, este casamento, né, que a Bíblia fala, é algo figurativo. Só fala-se sobre este casamento na questão de que é uma união indissolúvel. Até olha só, né? Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras e nós vemos Deus ensinando sobre casamento, falando, né, que não pode haver divórcio e tudo mais, é justamente porque no casamento ele está representando essa união de Cristo com a igreja, que é algo indissolúvel. Amém, irmãos? Não pode haver, né, separação. Não pode. E aí, com Cristo, né, ainda que nós sabemos, né, no mundo tem, o homem é pecador, né, o homem é miserável, e por isso que muitas vezes, né, os relacionamentos não dão certo, as pessoas divorciam e tudo mais, até casam novamente, mas a ideia que Deus, né, quis passar ali era justamente para que nós aprendêssemos isso, de que a união dele conosco, né, a igreja como noiva de Cristo Jesus, essa união é eterna e é uma união indissolúvel, ainda que nós somos pecadores miseráveis e ele é santo. Olha que coisa. Olha o casamento, né? Mais uma vez. Qual é o problema que acontece que as pessoas divorciam? Aí vão dar um monte, né, de possibilidades, né? Compatibilidade de gente, né, tal, tantas coisas aí que vai acontecer que falam, não, então é por conta disso que não dá certo. Mas não, irmão, é por conta do nosso pecado mesmo. É que não dá certo. Por conta do nosso pecado. Nós somos pecadores mesmo. A forma do casamento dar certo é só se houver realmente Cristo Jesus no meio. Amém, irmãos? E se ele for realmente o primeiro nas nossas vidas. Ao contrário, o que há muito, né, casamentos aparentes. As pessoas não divorciam, mas continuam casados, mas, no entanto, a vida delas, né, é sempre conturbada, é sempre cheia de problemas. Agora, veja, esse casamento, né, humano, que é tão cheio de problemas, e, entanto, né, Cristo, ele é santo, mas a igreja, ela é pecadora. E olha que nós temos problemas, nós pecamos constantemente contra ele, mas ele continua nos amando, e ele continua unido a nós. Amém? Diferente de nós, né? Nós temos problemas no nosso relacionamento, logo nós queremos nos apartar daquela pessoa. E Cristo não é assim. Mesmo que nós somos, né, cheios de problemas, ainda assim, ele, né, não se aparta de nós, ele continua fielmente ao nosso lado. Né? Então vamos lá, a redenção no Novo Testamento, e nós vamos ver aqui o que era necessário para que alguém pudesse redimir um outro escravo. Primeiro, era necessário que o remidor, né, do escravo fosse parente próximo dele. Nos tempos, né, do Velho Testamento, um escravo só poderia ser redimido
por alguém que fosse o seu parente. No caso do próprio livro ali de Ruth, nós vemos isso, né? O primeiro ali, o que era mais próximo, ele poderia remir, não teve condição, veio o segundo, que era Boaz, e remiu, mas tinha que ser um parente. Então, uma pessoa que não fosse do parentesco não poderia remir ninguém, não poderia redimir ninguém. Segunda questão também é que o remidor, ele precisava ter meios para pagar o preço da libertação. Então, veja, o primeiro não tinha condições. Ele mesmo olhou a situação, ele até desejava tal, remir útil, mas ele olhou e falou assim, eu não tenho condição. Eu pago aqui o preço por ela, mas quando eu levar para casa eu não tenho condição de manter. Então não tem condição de remi-la. E aí então Boaz se coloca no lugar e redime. Agora a terceira questão, né, que o remidor deveria ter, era também que ele deveria, né, o resgatador ali, o remidor, ele tinha, né, que querer remir. Porque mesmo que Boaz ele tinha condições, mas se ele não quisesse remir Ruth, ele também não era obrigado. Não era uma obrigação imposta a ele. Era se ele quisesse remir. Era assim que funcionava. Então veja que era desejo também de Boaz e ele remiu a Ruth também. O quarto, né, necessidade aí era que também era necessário que o remidor não precisasse ele mesmo de remissão. Agora imagina, né? A ideia seria como se um escravo fosse pagar pela liberdade do outro. Não tem como. Escravo é escravo. O escravo ele não é dono de nada. Ele não é dono nem da sua própria vida. Então jamais ele teria condições de pagar para que o outro fosse redimido. Não é assim? Lembra, nós estudamos na escola, né? Período da escravidão aqui no Brasil, os escravos eram assim, eles não tinham dono de nada, não eram dono de nada. Nada, nem das suas próprias vontades. Né? Porque o senhor dele falava, é assim, pronto, acabou. Até a ideia, né, que se tinha naquela época era de que os escravos, na grande maioria, eram negros, a ideia era de que eles nem alma eles possuíam. A ideia era essa. Olha só, né? E por isso que eles escravizavam o povo e tal, porque a ideia é de que nem alma eles não tinham. Olha só. Então, amado, o remidor, então, ele não poderia remir ninguém se ele mesmo precisasse de remissão. No caso do escravo. O escravo não poderia remir, porque ele não tinha condições, também porque ele mesmo precisava que alguém viesse, né, redimi-lo. Também um quinto era esse, né, 4 aspectos aí, então. Então era que era necessário que o remidor do escravo ele fosse parente próximo, que o remidor, né, precisasse ter meios, né, para pagar o preço em libertação daquele escravo, que ele, né, o próprio remidor, ele quisesse remir, e também que ele, né, próprio não precisasse da remissão. E agora eu pergunto para os irmãos, 4 aspectos aí. Nós conseguimos encontrar isso em Jesus? Porque Jesus, na obra redentiva, Jesus também precisava se enquadrar nos 4 pontos da redenção, para que ele pudesse remir a cada um de nós. Então vejam, Jesus Cristo aqui, como nosso remidor, ele cumpriu todas essas condições para nos remir. Veja, primeiramente, a primeira, né, delas é que ele deveria ser alguém próximo de nós. E olha lá comigo, né, em Hebreus capítulo 2, nós estamos terminando, irmão, mas vai lá, em Hebreus capítulo 2, olha o verso 14, né, e verso 15, diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Veja que o versículo 14 ele diz, né, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. A palavra de Deus, inclusive, diz, né, que nós temos um sumo sacerdote, né, que ele pode se compadecer de nós, porque em tudo ele foi tentado como nós. Amém, irmão? Ele padeceu, né, como cada um de nós padecemos aqui. Lembra que o Senhor Jesus Cristo, né, ele sofreu aqui neste mundo, nas questões até mesmo da fraqueza, né, ele se limitou a um corpo humano, ele era 100% Deus, mas 100% homem, e o seu corpo humano havia fraquezas. Nós vemos, ora, Jesus em muitos momentos ali, Jesus ele saindo para um lado, se retirando para descansar, ou seja, ele cansava, ele tinha um corpo com limitações.
Nós vemos, né, o Senhor Jesus Cristo, até mesmo ali em Mateus capítulo 4, né, na tentação ali, quando o Espírito o levou ali ao deserto para ser tentado, nós vemos ali ele padecendo fome durante 40 dias ali, ele em jejum e tudo mais, e ele ali é tentado pelo próprio Satanás nessa questão, né? E Satanás olha para ele e fala, ó, se tu és o Filho de Deus, né, manda que essas pedras se transformem em pão. E ele ali, né, ainda firme no seu jejum, ele olha ainda para Satanás e diz, ó, nem só de pão viverá o homem, mas havia ali a necessidade, né, corpórea, por conta, né, de um corpo limitado, qual ele estava naquele momento, havia necessidade de se alimentar. Satanás não estava tentando ele, né, sem condições dele sentir realmente desejo daquilo. Ele sentia, o corpo dele sentia aquele desejo. Né? Então, ele sofreu nessa questão física, tal como nós. Inclusive, o texto lá de Isaías, né, diz que ele era um homem, até mesmo a sua aparência, né, era a aparência de alguém sofrido. Até mesmo ali pelo trabalho, o sol, né, naquela região, era alguém que sofreu como cada um de nós que sofremos na vida. Agora, ele sofreu muito mais. Na questão, né, da sua via dolorosa ali, ele ainda sofreu muito mais. Mas veja que ele tomou a forma corpórea, como nós. Amém, irmãos? Então, sendo dessa forma, é que o Senhor Jesus Cristo, então, ele se aparentou conosco. Porque se ele viesse, né, como um anjo, ele não poderia salvar os homens. Porque ele tomou a forma de um anjo. Ele poderia até, de repente, né, morrer pelos anjos, mas pelos homens não. Se ele viesse também como Deus, né, unicamente como Deus, ele também não cumpriria com esses requisitos, porque Deus está muito além daquilo que nós somos. Ainda que ele nos ama, ainda que ele se aproxima de nós cada vez mais, mas, amado, nós, né, quem somos nós aos olhos de Deus? Não é assim? Então, por isso, né, ele tomou a forma de cada um de nós, cumprindo, né, esse requisito aqui de que ele, né, se tornou um parente próximo de nós. Também, segundo aspecto aí, também o Senhor Jesus também cumpriu. Né? Veja lá, o remidor precisava ter meios para pagar o preço da libertação. Agora, olha comigo lá em Atos, capítulo 20. Nós estamos terminando. Vai lá em Atos, capítulo 20. Olha o verso 28. Atos 20, 28 diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus tinha condições de nos redimir? Tinha. Até mesmo porque, lembra, ele não tinha pecado. O homem, né, não pode dar a vida por ninguém porque ele é cheio de pecado. Nós não podemos pagar o preço da redenção por ninguém, nem por nós mesmos. Porque nós estamos contaminados, né, embrenhados com o pecado. Mas Jesus não, ele era santo, ele tinha sim condições. Né? Era o requisito também, inclusive. Lembra do cordeiro? O requisito para o cordeiro, né, que fosse imolado pelo perdão, né, dos pecados, era que nele não houvesse defeito algum. E Jesus era justamente isso, né? Um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito algum. Não havia pecado, né, nele de forma alguma. Então, amado, ele tinha condição de pagar. O terceiro aspecto também, que nós vimos, né, que o resgatador tinha que querer, e ele quis morrer por nós. Amém, irmãos? Até hoje eu não consegui entender isso. Não sei se você conseguiu. Mas até hoje eu penso, repenso, e até hoje eu não consegui entender por que ele quis morrer por nós. Não entendo. Né? Mas veja lá comigo, em João capítulo 10. João capítulo 10. Olha o verso 17 e o verso 18. João 10, 17 e 18 diz assim: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Veja, havia, né, alguns anos atrás, uma discussão muito grande sobre quem é que matou Jesus. Né? Até aquele filme, né, foi lançado, Paixão de Cristo, Mel Gibson, e ali havia, né, jogando a culpa nos romanos, jogando a culpa, né, na igreja e jogando a culpa, né, em Israel, nos judeus. Mas, amado, quem foi que matou Jesus, de acordo com esse texto? Ninguém. Ele mesmo deu a sua vida. Então veja que na questão, né, da redenção, para nos remir, ele desejou fazer isso. Amém, irmãos? Ele desejou morrer naquela cruz.
Ele sabia muito bem o que é que esperava por ele, todo o sofrimento, toda aquela via dolorosa, né? Alguns dizem que demorou pelo menos 12 horas daquele sofrimento ininterrupto até que Jesus, então, viesse realmente a morrer. E agora veja, irmãos, ele quis passar por tudo aquilo, mesmo sabendo, ele quis dar a vida por nós em redenção. E também o quarto, né, aspecto aí que nós vimos, para que condição, né, para que ele remisse, nós vimos aí, era necessário que o remidor não precisasse ele mesmo de remissão. E Jesus, né, ele não precisava ser resgatado. Vá lá em Hebreus, nós terminamos com esse texto, Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. E a parte final do versículo diz: mas sem pecado. Amém, irmãos? Quem é que necessita de remissão? Somente os pecadores. Ou seja, os homens. Todos nós necessitávamos de um remidor. Todos nós necessitávamos de fato que Jesus viesse a esse mundo e morresse por nós. Mas Jesus não. Jesus era alguém sem pecado. Ainda que ele viveu neste mundo, foi tentado, mas ele não pecou. Amém, irmão? Ele não cedeu à tentação de forma alguma. Então, amados, a redenção é justamente isso, né? Nós devemos ter isso na nossa mente. Jesus comprando a sua alma, a minha alma, com o precioso sangue dele. Nós deixamos de ser escravos de Satanás. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Deixamos de ser escravos deste mundo para sermos escravos de Deus. Amém, irmãos? Agora, talvez, né, quando a gente fala escravo de Deus, algumas pessoas olham assim, mas escravo? É isso mesmo. A palavra servo, que nós vemos tantas vezes nas Sagradas Escrituras, a palavra grega ali é justamente escravo. É isso que nós somos. Só que agora, amado, nós servimos um Senhor completamente diferente daquele que nós servimos outrora. Satanás, o pecado, o mundo, é um senhor vil. É um senhor horrendo. É alguém que realmente quer destruir cada um de nós. É alguém que não quer o nosso bem. Que quer que nós venhamos sofrer juntamente com ele, né, no lago de fogo pela eternidade. É isso. Eu, às vezes, passo ali na frente, né, do bar, ali em cima, na igreja, ali, em cima, na rua ali, né? E a gente passa ali e a gente vê tantas pessoas lá, bebendo, fumando. Às vezes nós vamos passando pela cidade, nós passamos na frente daqueles lugares, as pessoas estão ali fazendo uso de drogas. E, amado, as pessoas estão achando, né? Se você conversa com essas pessoas, elas acham que elas estão curtindo a vida. Pelo contrário, não sabem elas que elas estão ali nas garras de Satanás e que Satanás está fazendo, né, iludindo elas com esse pensamento de que elas estão vivendo, de que elas estão curtindo a vida, quando na verdade Satanás, pouco a pouco, está levando eles à morte, está conduzindo eles ao inferno, ao lago de fogo. E, amado, era justamente esse aí o Senhor, o qual nós servíamos antes de recebermos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós éramos escravos desse Senhor. Mas hoje, amado, nós servimos a um Senhor maravilhoso. Amém? Um Senhor glorioso. Aquele que realmente quer o nosso bem. Aquele que foi capaz, ele não veio tirar a nossa vida, mas pelo contrário, né, ele veio dar a sua vida por nós. Ele veio dar a nós vida e vida eterna. Amém, irmãos? O próprio Jesus disse isso, né? Que ele daria a nós vida e vida em abundância. Vida em abundância. E foi justamente isso, amado, que ele fez. Se nós pensarmos e meditarmos sobre a obra a qual Cristo Jesus operou na nossa vida, eu tenho certeza, irmãos, que a nossa vida com Deus vai ser totalmente diferente. Amém? Totalmente diferente. Lembra, ele comprou você com o seu precioso sangue. Ele livrou você da garra de Satanás, aquele que ele queria mal. E, no entanto, te deu uma vida abundante. Te deu uma vida para você gozar das bênçãos, da alegria, da sua palavra. Amém, irmãos? Ele deu uma vida para você desfrutar, ainda que neste mundo, e uma vida muito melhor no porvir. E aí, muitas vezes, o que nós estamos querendo fazer? Infelizmente, muitas vezes nós cuspimos, né? Aqui nesse Senhor tão maravilhoso,
que fez tanto por nós, e nós queremos voltar para aquele Senhor vil, aquele Senhor que deseja realmente o nosso mal. Nós queremos voltar lá atrás para servir a Ele. Amados, nós devemos ficar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembra? A palavra de Deus mesmo nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós devemos ou amar a um e odiar a outro, mas servir dois nós não conseguimos. Nós não podemos dizer, né, que nós servimos a Deus enquanto nós estamos servindo a Mamon. Então, amado, você foi comprado por Cristo Jesus. Você é um servo de Cristo. Amém? Viva para Cristo. Então, Jesus comprou-nos com o seu precioso sangue. Agora, como servos dele, nós devemos viver fielmente em seu serviço. Eu vou pedir para o irmão William chegar aqui. Nós vamos cantar um hino, finalizando. Os irmãos colocam de pé. Nós vamos cantar o hino 403, finalizando o culto nessa noite.